No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. No habrá fuerza imperialista, por más grande que sea, y hoy lo hemos demostrado, que fuera el pueblo de Simón Bolívar. Mandar, obedeciendo al pueblo. Mandaré Bolívia, obedeciendo al pueblo boliviano. Havia alguém no Brasil que duvidasse que torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da República 2002 provou exatamente. Podrán haber reveses temporales, pero el curso de la historia no cambiará, compañeros. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina. Tenemos responsabilidad con el mundo entero y para poder tener peso en este mundo entero tenemos que juntarnos. O povo está se mexendo. A gente mais pobre começar a levantar a cabeça. No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Entiendan bien, no puede haber libertad sin justicia. O que nós pregamos é que era possível crescer e distribuir renda. Na verdade, 545 mil alunos, pobres da periferia, 40% negros, se formando doutor. El pueblo ha conquistado a costa de su sangre el derecho de que nuestra riqueza hidrocarburífera vuelva a manos de la nación. Mirar el cielo para saber que ahí están orbitando los dos primeros satélites creados por los argentinos. Proclamo promulgada la nueva constitución política del Estado boliviano. Pueden sacarme del palacio, pueden matarme, misión cumplida. Podemos decir que llevamos adelante la negociación de la deuda privada. 33 votos por la afirmativa, 27 por la negativa. Queda aprobado, se transforma en ley. Una ley, la de matrimonio igualitario. Cuando yo llegué a la presidencia, el Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Ahora no decide políticas económicas el Fondo Monetario Internacional. En Ecuador ya no manda el capital financiero, ya no mandan las burocracias internacionales. ¿Qué es lo que quieren los grupos concentrados de la economía? No quieren un presidente, compañeros y compañeras, quieren un gerente, conmigo de acá. Que nunca ha habido una reforma agraria y por eso ahora apostamos por una revolución agraria que consiste en acabar los tratamientos en el oriente boliviano. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte. Quando fui torturado nos días. Juntos, todos podamos volver a decir, todos somos Aerolíneas Argentinas. O que eu quero pedir para vocês agora é, mesmo os caras me prendendo, vocês continuarem em greve até a vitória. Quisiera que me recuerden sin llorar, sin lamentarme. Cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará. Sin duda, compatriotas, esta es la década ganada. ¡Claxo! Bienvenidos todos a la 8ª Conferencia de Ciencias Sociales, el primer foro mundial de pensamiento crítico que necesitamos, que es por la igualdad, la justicia social, la democracia arrasada en nuestros países de América Latina, por un neoliberalismo que ensombrece a nuestros pueblos. Este foro cuenta con 7.000 ponencias, más de 300 invitados, cuenta con unos 1.000 lugares de debates, con 4 sedes y necesitamos crear
recrear el pensamiento crítico para saber a dónde vamos, para una mayor libertad. Queridos míos, les damos la bienvenida a este primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico. Benvenuti, bienvenidos, welcome, hayaya, hola, hola. Los dejo con el querido compañero Pablo Gentile. Bienvenidos, vamos todavía. Buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos al primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico. Queremos pedirles, en primer lugar, disculpas por la demora en el ingreso. Esto no tiene absolutamente nada que ver ni con las empresas y organizaciones que han coordinado la organización del evento, sino con criterios que establece la ciudad de seguridad, de control, que siempre son muy rigurosos, pero en este caso se han vuelto todavía mucho más rigurosos. Por eso, pedirles en nombre de todos los organizadores y las organizadoras de Claxo disculpas por las dificultades al entrar. Estamos aquí. Hemos llegado a los 50.000 inscriptos, 26.000 de Argentina, 24.000 de fuera de Argentina, más de 50 países presentes en el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico. Porque estamos aquí haciendo de las ciencias sociales una herramienta de transformación de la realidad, porque estamos haciendo de la teoría una herramienta de intervención política, porque estamos haciendo de nuestro compromiso la gasolina que alimenta la esperanza a partir de la cual tenemos que luchar contra los gobiernos neoliberales, contra el fascismo y contra todas las formas de discriminación y exclusión que hoy se imponen en el mundo como la única forma de construcción del futuro de nuestros pueblos. Las ciencias sociales nos pueden ayudar a pensar mejor cómo construir un futuro de igualdad, de paz, de justicia social, de bienestar, de derechos humanos para nuestros pueblos. Las ciencias sociales son la oportunidad que tenemos para poder pensar desde la contribución que nos hacen las universidades, los centros de investigación, elementos que se asocien, articulen a la lucha política de movimientos y organizaciones populares que son las que nos permitirán crear las condiciones posibles para derrotar al neoliberalismo, para derrotar al fascismo, para derrotar al patriarcado, al colonialismo, al fascismo y a todas las formas de discriminación que hoy se imponen en nuestros países. Por lo tanto, creemos que esta es una oportunidad única que tenemos de mirar el mundo desde América Latina. Este no es un evento solo de latinoamericanos y mucho menos de latinoamericanistas. Es un evento de activistas, de militantes, de organizaciones sociales y populares, de sindicatos, de universidades, de centros de investigación, de intelectuales, de pensadores y de artistas que se reúnen para pensar de forma diversa alternativas para un nuevo mundo posible. Compañeros, bienvenidos a este primer Foro de Pensamiento Crítico Mundial, a esta octava conferencia de Latinoamérica y el Caribe de Ciencias Sociales, con una consigna, con un lema. Sí, por favor, se van sentando. Les decía, con una consigna, con un lema que realmente nos convoca: la lucha
por la democracia, por la justicia social y por la justicia social, bueno, se me fue. Por la soberanía, es cierto. Podemos en primer lugar celebrar el Día de la Soberanía, que es hoy. Que es mañana en realidad, pero lo podemos festejar hoy. Y en este foro, la verdad es que, compañeras y compañeros, tenemos una impresionante cantidad de intelectuales de altísimo nivel para estar pensando, debatiendo lo que nos está pasando. Yo veía el video del comienzo con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, con Lula libre, con Lula, con Correa, con Evo, con Mujica, y pensaban, no nos pueden arrebatar todo esto que hemos conquistado. Por eso es importante este foro para debatir y para saber las líneas de acción de acá en adelante. Es por eso que tenemos hoy el privilegio de pensar en esta inmensa convocatoria, esta convocatoria ambiciosa, yo diría extensa, pero me parece que es a la altura de las circunstancias, de los momentos que vivimos. En este momento tenemos la posibilidad que todos, una de las posibilidades que todos están esperando, una gran lideresa, una giganta de América del Sur, de un país como Brasil que nos está preocupando, que nos importa, que realmente nos convoca. Un país que fue líder, que es líder mundial, que es parte de los BRICS, que ha sido puntal en la integración regional y que hoy lo quieren llevar a ser un furgón de cola, que hoy lo quieren llevar a ser un país menor que solo responde a los dichos del norte. Estamos en un momento, esa es la parte final del lema que no recordaba, en un mundo turbulento. Efectivamente, estamos en un mundo en transición, en un mundo turbulento y especialmente en América Latina, porque es la región donde Estados Unidos, el imperio, siempre se asienta para tomar fuerza y no decaer. Queridas compañeras y compañeros, entonces vamos a ir a uno de los grandes diálogos del día. En primer lugar, le voy a pedir a Nicolás Trota, el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y, por supuesto, la gran Dilma Rousseff, con todos ustedes. Gracias, Telma. Libre, Lula libre, Lula libre. Lula libre, Lula libre. Libre, Lula libre. Lula libre. Pero me pidieron ahí, por las cámaras. Bueno, buenos días a todos, a todas. Antes de comenzar, me pidieron de la organización que les avisemos a todos los que están afuera que hay pantallas en Avellaneda 1240 para que puedan ver toda la jornada, porque estamos teniendo dificultad para que puedan ingresar todos los que nos quieran acompañar. Y también pedimos, por favor, que liberemos los pasillos, no por una cuestión de seguridad, nos están pidiendo que los pasillos estén liberados en todo el estadio. Así que bueno, muchas gracias, presidenta electa, la presidenta del Brasil, tenerla hoy aquí
para poder conversar en esta mesa sobre democracia, ciudadanía y estado de excepción. Cuando veníamos caminando con Dilma, le escuché repetir una frase de Pepe Mujica, que dice que nuestras derrotas no son definitivas porque nuestras victorias tampoco lo son. Y estamos en un momento donde avanzan las fuerzas neoliberales, donde avanza inclusive esta expresión neofascista que no solo pretende disminuir derechos, sino también ha planteado aniquilar buscando un enemigo interno y externo. ¿Cómo sentís, Dilma, que deben ser los sueños del presente para que podamos imaginar un mundo mejor, un Brasil que se pueda poner de pie? ¿Cómo es esa agenda de lucha que tenemos hacia adelante? Eu queria iniciar, espero que haja tradução. Va a haber traducción, Dilma. Eu queria iniciar dizendo que para mim é muito importante estar aqui hoje, porque eu venho aqui primeiro conversar com nossa América Latina, que hoje os que venceram as últimas eleições estão de costas para ela. E nós, durante os nossos governos, considerávamos que as relações entre os países da América Latina eram fundamentais para que nós construíssemos um mundo melhor. Venho também prestar um testemunho sobre o que se passa no Brasil, porque acredito que há muitas experiências a compartilhar, muita necessidade de entender para poder transformar. O Brasil entrou numa rota muito trágica, a palavra é trágica, porque nós hoje corremos o risco de sair da democracia e do estado de exceção, que corrói a democracia, e entrar numa variante neoliberal de um neofascismo. Nós sofremos, em 2016, um golpe de Estado sem crime de responsabilidade, ou seja, sem o cumprimento do padrão mínimo de legalidade constitucional brasileiro, que exige, para a deposição de um presidente, que se cometa crime de responsabilidade. Sabiam todos, até as pedras que estão em Brasília, que não havia razão para o impeachment. O impeachment não foi feito porque havia sido cometido algum crime de corrupção. Ele foi feito para poder reenquadrar o Brasil novamente no neoliberalismo, do qual os países latino-americanos, com seus governos populares e democráticos, tinham se afastado e combatiam a desigualdade de forma sistemática e constante. O golpe foi feito por isso e desencadeou um processo que instaurou um regime que pode-se dizer um regime de exceção, diferente das ditaduras militares que nós conhecíamos, que vocês na Argentina também conheceram,
que os chilenos e os uruguaios e tantos outros. Não era, naquele momento, um regime que acabasse com todas as liberdades, a de organização, a de expressão, a liberdade de imprensa, como ocorreu com as ditaduras, que fechasse o Congresso e que acabasse com a eleição direta. Não foi isso que aconteceu. E, com isso, muito próprio dos golpistas, eles negaram que havia um golpe. Mas houve um golpe em que se instaurou um outro tipo de exceção, que é aquele que corrói a democracia como uma praga. Se nós fizermos uma metáfora e imaginarmos que a democracia é uma árvore, a ditadura simplesmente corta a árvore. No regime de exceção, a árvore é corroída lentamente, às vezes aceleradamente outras, por fungos e parasitas. Que fungos são esses? Aqueles, primeiro, que executam o impeachment, que é o início do processo. O golpe sempre é um processo, ele não é um ato. O impeachment é o ato inaugural. Vem um segundo ato, as medidas que jamais seriam aprovadas se submetidas ao escrutínio da população. E por 4 vezes consecutivas, nós tínhamos derrotado essas medidas. A segunda etapa, então, é aprovar um teto de gastos que corta todas as despesas. A reforma trabalhista, que depois de mais de meio século foi alterada, criando a precarização do trabalho e deixando que no Brasil surgisse novamente as manifestações e as formas de trabalho análogos à escravidão. Então, essa é a segunda fase do golpe. São as medidas tomadas por quem não tem um voto para tomá-las. A terceira etapa é a prisão e a interdição no processo eleitoral deste ano de 18 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sabiam, e as pesquisas demonstraram isso claramente, que se ele participasse do processo eleitoral, ele ganharia a eleição. Então, o estado de exceção se completa com várias medidas que usa a própria lei como um biombo para executar um conjunto de medidas que são claramente ilegais. Primeiro, se tira do marco legal a presunção de inocência. Segundo, não se respeita o devido processo legal e, de forma encoberta pela legislação, também se acaba com o princípio da democracia liberal, que todos são iguais perante a lei. Há o desigual, e o desigual foi Lula. Não bastava condená-lo, não bastava prendê-lo, tinha-se de interditá-lo no processo eleitoral, porque mesmo preso, ele também não poderia falar. Dele é retirado todos os direitos. E isso viabiliza uma candidatura que é uma candidatura que convive com a formação, ou melhor dizendo, a emergência
de algo que estava latente na sociedade brasileira, porque sempre esteve presente como herança, seja da própria ditadura, seja da escravidão, que é a extrema-direita. E isso por quê? Porque a ditadura sempre cria e deixa, quando não se faz uma transição democrática, quando se sai da ditadura e se instaura o Estado democrático de direito, quando não se julga o processo de terrorismo de Estado, e no Brasil não foi julgado o processo de terrorismo de Estado, as sequelas da ditadura permanecem, como permanece também as sequelas de mais de 300 anos de escravidão, que sempre tornou a violência o método principal de controle social no Brasil. Então emerge a extrema-direita. E era inimaginável no Brasil que a extrema-direita ganhasse um processo eleitoral. A interdição do Lula viabiliza este ganho, porque os golpistas conservadores, mas que viviam no marco ainda do que nós chamamos a Constituição de 1988, não tinham este compromisso com o fechamento total do país. Tinham o compromisso de executar suas reformas neoliberais. Quando a interdição do presidente Lula, cria-se um ambiente de favorecimento da eleição desse candidato. E por um motivo também mais estrutural, que eu acho que diz respeito às democracias no mundo ocidental. Que a democracia entra em crise sempre que o neoliberalismo mostra a financiarização da economia, a concentração da riqueza, o surgimento da desigualdade. Mas no Brasil, sobretudo, quando a democracia se mostra fragilizada. Primeiro, quando desrespeitam o voto de 54,5 milhões de pessoas e se tira sem crime um presidente. Segundo, quando o governo, o Estado, não consegue responder às demandas da população. Quando as instituições se mostram frágeis diante dos arbítrios. O que acontece? Acontece que aumenta a sensação, e no caso do Brasil, houve uma operação que se encarregou disso, que foi a Operação Lava Jato, que eu falo dela na sequência, que cria uma relação e uma reação da população, tornando a política, tornando as reivindicações inócuas e a política irrelevante. E aí a despolitização e a transformação da política no inimigo principal surge como um elemento ideológico forte nas campanhas antiparticipação popular. Se instaura, na verdade, alguns elementos que criam ambiente para o autoritarismo. O ódio, o preconceito, a criação do inimigo. Na velha tendência da Guerra Fria de construir o anticomunismo como sendo o grande elemento de ataque às democracias, principalmente aqui no sul do continente, surge no Brasil uma reação ao Partido dos Trabalhadores, justamente porque o Partido dos Trabalhadores é o partido hegemônico, ou o partido que tem mais força no meio das esquerdas. E aí
nós vemos surgir um complemento desse estado de exceção, que é a eleição explicitamente de um programa que é neoliberal e tem, além disso, ao contrário do que alguma vez na história apareceu no Brasil, um componente claro de neofascismo. E aí é importante que se diga que nessa eleição nós fomos derrotados. Porém, ao contrário do que aconteceu na época da ditadura, nós não tivemos uma derrota estratégica. Nós elegemos a maior bancada no Brasil. Nós elegemos partidariamente o maior número de governadores. Nós elegemos o maior número de representantes nas assembleias legislativas estaduais. Isso coloca um problema. Aliás, dois problemas. O primeiro problema é que é uma característica dos neofascistas, e ninguém pode negar que no Brasil eles não sejam transparentes. Eles são. Eles dizem claramente o que vão fazer. E o que eles vão fazer? Em relação ao Partido dos Trabalhadores, eles deixaram claro que não basta ganhar de nós eleitoralmente, porque é uma vitória que não nos destruiu. E eles dizem de forma clara, e aí é um componente interessante, porque esse é um método histórico dos neofascistas, a destruição. Eles querem agora nos destroçar. Mas não só destroçar o Partido dos Trabalhadores, destroçar também todas as conquistas de organização do movimento social no Brasil. O movimento dos trabalhadores sem terra, que tem uma importância imensa naquele país continental, no que se refere ao acesso à terra, com uma organização bastante avançada. E o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, um movimento urbano que diz respeito a uma questão fundamental, que é o acesso à moradia. E aqui fica claro uma questão. Esses dois movimentos tratam de um problema muito importante no Brasil, que é a desigualdade. Porque o que é a distribuição de riqueza? A distribuição, eu não estou falando da de renda. Nós avançamos muito na distribuição de renda e começamos a avançar na distribuição de riqueza. Em termos de patrimônio, a riqueza para o povo é acesso à terra democraticamente e à moradia. Daí porque esses dois movimentos são importantes e eles também, de forma clara, mostram que há que destruí-los se tiverem, como eles dizem, abre aspas, de prender 100 mil. Qual é o problema? É prender 100 mil. E aí, eu quero também deixar aqui registrado que, ao mesmo tempo, é um governo, ou uma proposta de governo, porque ela não chegou ainda a se consolidar, que se caracteriza, do ponto de vista de política externa, por um alinhamento submisso aos Estados Unidos e por um claro corte neoliberal de retirada dos direitos, de destruição do Estado, porque no Brasil o Estado nacional mantém os 3 maiores bancos, um dos maiores bancos comerciais, o maior banco imobiliário e um banco de investimento de
infraestrutura, de investimento de médio prazo, investimento social, maior, aliás, na nossa época, minha do Lula, maior que o Banco Mundial. E duas grandes empresas, três grandes empresas. Uma que eles estão entregando para a Boeing, que é a Embraer, que é a grande produtora de jatos leves. A outra que é a Petrobras, que agora eles descobriram, eles diziam que a Petrobras era um desastre. Agora descobriram que ela é um dos maiores patrimônios e uma das maiores reservas de petróleo disponíveis. E a terceira, que é a Eletrobras. Então, não era um Estado, é um Estado que tem condições de fazer política social. É um Estado que tinha uma legislação que eles estão desregulamentando inteiramente de proteção ao trabalhador, ao trabalho, aos assalariados. Enfim, esse lado neoliberal também é um componente que se junta ao lado autoritário e cria, talvez, uma versão mais próxima do que ocorreu no Chile, do que o que ocorreu nos países na época da ditadura. Porque isso, por que eu estou falando isso? Porque isso te responde a sua pergunta, que Pero te queria fazer outra pergunta. Nós teremos de resistir. Só tem um jeito de enfrentar o neoliberalismo e o autoritarismo e o neofascismo. Nesta oscuridade. É enfrentá-lo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a centro-direita no Brasil, que tem um programa que é a favor das reformas neoliberais, é anti-autoritária, mas é a favor das reformas neoliberais. Ela tem essa contradição. Então, qual é a reação dela? É moderar, tentar moderar, tentar cooptar, como se fosse possível cooptar os neofascistas, achando que eles não têm projeto. Daí porque a nossa frente é uma frente democrática e popular, não simplesmente uma frente, é uma frente que combate o neoliberalismo, porque se não combater o neoliberalismo, a população brasileira não tem um projeto, vai ficar absolutamente aberta a todas as cooptações possíveis, e uma frente democrática também, democrática que seja a mais ampla possível, e ser capaz de fazer todas as alianças necessárias com todos os segmentos. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Agora, tem de ter uma espinha dorsal, tem de ter um coração, e o coração é anti-neoliberal e anti-autoritário neofascista. É essa a nossa solução. E aí eu quero completar dizendo uma coisa. Na questão do aspecto democrático, a prisão do presidente Lula é talvez a manifestação mais clara do autoritarismo despótico. Por quê? Porque não é trivial nem banal que o juiz que julgou, condenou, o juiz que interditou, o juiz que estava em férias em Portugal, resolveu descumprir uma decisão de um tribunal superior a ele. Esse juiz, que há 6 dias da eleição divulgou uma delação premiada que tinha 1 ano e meio, que não tem provas, que o próprio Ministério Público se recusou a aceitar. Esse juiz se transformou no ministro da Justiça.
a gente pode escolher entre duas metáforas. Ou o rei, o juiz no caso, está nu, ou tem uma frase brasileira, não sei se vocês entendem ela, mas ousarei falar dela, que chama-se batom na cueca. Essas duas hipóteses, que significam uma coisa só, evidenciam o caráter de lawfare que existe no Brasil. Esse caráter de lawfare significa o seguinte: se utiliza o biombo da justiça para condenar, para perseguir, para interditar. Radicalizado esse biombo, dá na prisão das lideranças sociais mais importantes desse país, alegando-se uma lei antiterrorista. Lei antiterrorista que vai criminalizar os movimentos sociais. E se você for solidário a eles, também te criminaliza. A construção desses biombos legais é um processo de radicalização do que vinha acontecendo. Isso serve para os movimentos sociais mais importantes e para os partidos políticos progressistas, de esquerda, ou até para quem divergir. Porque eu acredito que nós estamos dando um passo além do momento anterior. Nós estávamos, por isso a necessidade de uma frente popular e democrática. Por isso, tem de juntar todos aqueles que vão combater o autoritarismo e essas medidas de perda de direitos e alienação da soberania nacional. Eu fico muito feliz de estar falando aqui no Dia da Soberania Nacional. Essa, para nós, é uma questão fundamental. Dilma, una vez conversando contigo, me decías que el pueblo brasileño es explosivo, ¿no? Y en este momento que se empieza a expandir esa oscuridad sobre Brasil, ¿vos qué esperás del pueblo brasilero en los próximos años? Digo, esa capacidad de organización, de unidad del campo popular que planteás, ¿cómo imaginás que va a reaccionar el pueblo de Brasil en este contexto del neofascismo del siglo XXI en la presidencia de Jair Bolsonaro? Eu acredito que há hoje a gente pode fazer vários cenários. Eu acredito que o povo brasileiro tem uma vantagem em relação aos momentos anteriores. Ele sabe, e aí daí porque o Lula tinha 41% de intenção de voto e podia ganhar a eleição no primeiro turno, ele sabe que foi possível no Brasil, ao contrário do que ocorreu ao longo da história, crescer e distribuir renda, crescer e aumentar os serviços e o atendimento à população, crescer e começar a distribuir riqueza, crescer, democratizar acesso a serviços. Ele vai perder isso. Aliás, antes de assumir o governo, ele já começou a perder. Essa ação cometida pelas declarações sistemáticas do candidato eleito contra os médicos cubanos levou à retirada de mais de 9.500 médicos do Brasil. Isso significa que em torno de uns 30 e poucos milhões de brasileiros não terão acesso ao atendimento básico de saúde.
Aqui na Argentina, vocês têm, se não me falha a memória, 3,2 médicos cobrindo 1.000 pessoas. Essa é a relação que a Organização Mundial de Saúde coloca. Nos Estados Unidos é 2,4. No Chile é em torno de 1. No Brasil era 1,8, uma das mais baixas. Pela estrutura de formação de médicos, nós não temos médicos nacionais para atender a população no Brasil, nas periferias das grandes cidades, nas cidades médias, nos departamentos de saúde indígenas. Daí a importância dos mais médicos, que no seu auge, no meu governo, atendia 63 milhões de pessoas. Eles, de forma absolutamente irresponsável, ameaçaram os médicos cubanos, desrespeitaram os médicos do cubano, dizendo que eles tinham de fazer um exame para provar que eram médicos. Enfim, utilizaram critérios ideológicos sobre uma política social de governo. E, numa reação absolutamente legítima, o governo cubano retirou esses médicos. É uma catástrofe no Brasil. Catástrofe. Catástrofe para os 5.800 prefeitos que não têm, já tentaram de tudo para ter médicos, tiveram neste momento. Mas não era só isso, nós aumentamos os cursos de medicina. Eles fecharam os cursos de medicina. Eles encerraram a expansão. Então, você tem, antes de começar o governo, uma tragédia social de perda de direitos. Não é quando não tem, é quando teve e retira. Eu estou dizendo isso porque isso me leva a acreditar que essa sistemática alteração nos direitos vai levar a uma reação popular. Daí a importância de entender que a questão democrática está ligada à questão popular, à questão social, está ligada também à questão nacional. Por quê? Não vamos aqui acreditar que todo mundo vai achar fantástico entregar as nossas reservas de petróleo. Não é possível supor isso. Então, eu acredito que, principalmente, se nós tivermos um programa claro, fizermos alianças pontuais ou amplas com todos os setores dispostos a atuar nessa direção, formos, inclusive, nós temos de ser os democratas. Nós não podemos ter as mesmas atitudes que eles têm, repressivas. Agora, eu quero alertar para uma coisa. Mudou a forma de fazer política nessas eleições no Brasil. Se vocês olharem, vocês vão ver o seguinte: sempre as eleições no Brasil, como eu acho em qualquer grande país, dependeram de estrutura partidária forte, de acesso aos meios de comunicação, no caso a televisão, e de debates públicos, abertos, democráticos. Esta eleição criou-se um outro território de disputa. Território de disputa esse que não é e que prescindiu de organizações partidárias, tempo de televisão e debate, que foi o uso das redes sociais. Se nos Estados Unidos utilizaram o Instagram e o Facebook, no Brasil, que junto com a Índia, a Índia é o primeiro e nós somos o segundo maior mercado de WhatsApp. Na Índia são mais ou menos 200 milhões, no Brasil são 120 milhões. A Índia caminha a ter rapidamente 500 milhões.
O uso do WhatsApp é altamente favorável a projetos autoritários, não democráticos, que não gostam do confronto e que gostam de processos em que você cria estereótipos sobre seus adversários, instalando preconceito, ódio e uma reação violenta. No Brasil, houve impulsionamentos massivos e maciços, porque utilizou o WhatsApp em todas as proporções imaginárias, o que permitiu que houvesse uma relação direta do candidato, que tinha só 38 segundos de programa de televisão, que não tinha estrutura nacional de partido e que nunca ia a debate. O que esse esquema permitiu? Permitiu uma coisa muito clara, que o uso de certas redes, dizem que 90% dos contatos de WhatsApp são individuais e os 10% restantes são nos grupos de 256 pessoas permitidos. Mas o que é que isso significa? Significa, primeiro, o contato é eu com você. Ninguém desta plateia aqui participa dessa discussão, nem escuta, nem vê. Eu e você temos nossos contatos, e nós fazemos esses contatos. O que articularam no Brasil? Grupos religiosos, grupos a favor do armamento, grupos a favor, que a gente chama o pessoal da bala, o pessoal que quer e que defende que se mate com um tiro na cabeça qualquer assaltante e que se faça justiça pelas próprias mãos. Ao mesmo tempo, grupos familiares, grupos profissionais, todos os grupos. E a comunicação é feita baseada na confiança. É a confiança que eu tenho na sua informação. A confiança e a verdade se descolaram. Não precisa de ser verdade, basta que haja confiança. Isso eu acho que é uma arma fortíssima nas eleições e na atuação na sociedade hoje, que cria duas coisas. Um problema para a grande imprensa que criou esses monstros, porque simplesmente aquela atitude do Trump passa a se generalizar. Não aceito eles na minha entrevista, simplesmente não entram. Dilma, nos queda pouco tempo para una última pregunta. ¿Vos pensás que los poderes globales, las principales potencias, no perdonaron que Brasil ponga en discusión, ¿no?, la hegemonía de estos poderosos, y que desestabilizar a Brasil es la estrategia para someter a Latinoamérica? Não tenho a menor dúvida disso. E acho que este é um processo que tem muitas impressões digitais e muitas pegadas. Algumas hoje, inclusive, explícitas. Coisa estranhíssima é o Conselho de Segurança dos Estados Unidos apoiar o candidato eleito no Brasil por expulsar os médicos cubanos. Estranhíssimo, né? O que o Conselho de Segurança dos Estados Unidos tem a ver com atendimento médico no Brasil? Isso é um. O segundo é que uma parte dos WhatsApps, nós temos absoluta certeza disso, até o Tribunal Superior Eleitoral, se não tem é porque não abriu o olho o suficiente, tem certeza de uma coisa: uma parte das emissões vem de fora, não é feito no Brasil. É a única forma de contornar certas interdições do WhatsApp. Todas essas emissões, elas partem do exterior.
Segundo, eles estão estruturando uma espécie de internacional dos partidos de extrema-direita. Terceiro, né, é muito estranho a confluência de 2013 com várias ações, não que não tivesse uma base forte, fática, para ter manifestação em 2013, podia até ter, mas que ela foi distorcida e, de repente, ela virou outra coisa, virou. Você tem também o fato, que nunca foi devidamente explicado, que houve o tal dos grampos, grampearam o meu governo, o meu gabinete e a Petrobras, na mesma época que grampearam o gabinete da ministra Merkel, da chanceler Merkel. Você tem vários indícios. Agora, a dimensão deles fica para ser, eu acho, levantada pela história, porque uma coisa também é preciso ter dita aqui. A elite brasileira, que alguns chamam elite do atraso, ela é competente para dar golpe por ela mesma. Ela tem todos os instrumentos, a ideologia e a percepção política e a indiferença em relação à população brasileira para ser um agente do golpe. É óbvio que quanto mais ajudada, melhor, mas não podemos transferir a responsabilidade política de todos esses processos para o resto do mundo. E eu quero falar uma coisa gravíssima. Acho que em todos os nossos países nós temos de preocupar-nos com o que faz a justiça. Porque o sistema de justiça no Brasil, ao invés de muitas vezes ser fundamental para o estabelecimento da democracia, ele tutelou a democracia e impediu, por exemplo, através nós temos de combater a corrupção. A Lava Jato não é que ela combateu a corrupção, ela fez a justiça do inimigo. A grande maioria no Brasil está solta. Quem está preso? O presidente Lula. O presidente Lula, sobre o qual não há provas, sobre o qual existe uma delação absolutamente frágil. E o estranho disso tudo é que as pessoas vão aos jornais e dizem que tutelaram a democracia brasileira para não ter golpe. É estranhíssimo. De forma que isso não é algo que se possa dizer em qualquer país. Então, eu acho que nós vivemos num momento muito difícil. Isso não significa um repúdio à justiça, pelo contrário. Acho que no combate democrático a todas as formas neofascistas, há que exigir, buscar, persuadir o sistema de justiça a barrar todas as tentativas características do neofascismo, que é o uso da violência contra o que eles consideram seus inimigos políticos. Dilma. Na categoria inimigo e não adversário. Dilma. Ou seja, pelo povo e pelas instituições. Queremos compartir contigo un video de uno de tantos logros que ha tenido el Partido de los Trabajadores, la gestión de Lula, tu gestión, que es quizás lo que despertó, ¿no?, a la bronca, el odio de estas élites económicas angurrientas que quieren todo para unos pocos. Me parece que este video te va a llenar de alegría y te va a llenar el corazón. Meu nome é Guilherme Freitas Gomes, tenho 23 anos, sou estudante de História.
E a minha mãe engravidou muito nova de mim. Ela se viu sozinha, porque meu pai não ficou muito tempo próximo. Família pra mim era minha mãe, minha avó, e depois meus irmãos. E assim, a gente teve uma vida bastante complicada, né? Porque a gente passava fome. Tinha dias que eu me lembro que a minha avó ia comigo pra feira e a gente catava legume podre pra comer a semana inteira. A gente recebeu o cartão amarelo do Bolsa Família e aí a gente tinha dinheiro pra comprar comida. Era muito diferente. Tu deixou minimamente se preocupar muito forte com a comida. Eu me lembro da gente se preocupar de eu não poder faltar aula porque senão podia perder o Bolsa Família. E assim, eu acho que se não fosse Bolsa Família a gente estaria passando fome por mais longos anos. Era muito bom ficar na escola o tempo todo. E aprendi a gostar de ler, sabe? E aí a minha professora já estava falando do Enem. Eu estudei muito, mas passei. Eu passei para uma universidade pública no Rio. Só que eu não podia porque eu não queria abandonar minha família, minha mãe, meus irmãos. E aí eu me inscrevi pro ProUni. Aí eu passei para uma universidade aqui na cidade. Aí eu consegui fazer História. Eu tô nela até hoje. A primeira vez que a minha família pisou dentro da faculdade foi comigo, em 2014. Se não fosse ProUni, isso nunca tinha acontecido. Eu acho que a sociedade ela sempre foi acostumada a ter o pobre sempre dizendo sim, não interessa o que fosse. Ah, tu vai trabalhar sei lá quanto tempo. Sim, tá bom. Tu vai passar fome, tranquilo. Desde que eu entrei pra escola, né, eu aprendi a dizer não pra isso tudo, sabe? Não quero morrer de fome, eu sei que tenho direito de não morrer de fome. E assim, eu acho que se não fosse educação na minha vida, eu acho que eu não teria um norte, sabe? Não teria uma meta pra chegar. Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próximo. Eu tenho o sonho de finalmente ir para a universidade pública, fazer mestrado, doutorado, ir para fora do país. Eu nunca fui. Eu acho que eu tenho medo de avião. ¿Te animás a unas palabras? Vai ter luta. Vai ter luta por Lula, por Dilma, pela democracia do nosso país. Vai ter luta! Lula libre. Creo que esto vale la pena, Dilma. Esa lucha vale la pena. Así que pasamos momentos y luchas en la historia del campo popular más difíciles que en esta. Y acá creo que está la síntesis del pueblo latinoamericano que se organiza, que piensa, que debate el futuro para soñar juntos, entre todos, cómo lo tenemos que construir. Gracias, Dilma. Sos una de esas mujeres imprescindibles de nuestra historia. ¡Bravo! ¡Viva Dilma! ¡Lula libre ya! ¡Lula libre! ya! ¡Lula libre ya!